Meu boa noite a todos vocês que nesta noite estão aqui conosco, compartilhando de mais um momento de reflexão proporcionado pela nossa doutrina espírita, que é tão rica, que é um manancial infinito de recursos e de ensinamentos. Para a noite de hoje, nós vamos refletir sobre o tema da raiva. E à medida em que os nossos amigos eles vão conectando conosco aqui, nós vamos começar então lendo uma leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier. Então a leitura é do capítulo 142, Revide. Na verdade, é já realmente uma falta entre nós, entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Paulo, capítulo 1 de Coríntios, versículos 6 e 7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, exprimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar, a criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo com proveito. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Muito bem, meus amigos, após essa leitura muito esclarecedora e que nos traz a reflexão da importância de vigiarmos as nossas ações, porque o revide tem consequências, assim como outras emoções mais biliosas, como a raiva, como a cólera. Nesta noite, então, nós vamos conversar sobre a forma como nós lidamos com a raiva e o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso. Como nós podemos fazer, que ferramentas podemos utilizar para tentar controlá-la? Primeiramente, identificando em nós esta erva daninha, tão complicada que tem atrasado processos evolutivos sem fim. Muito bem, cumprimentando mais uma vez os nossos queridos amigos que estão chegando e que ainda vão chegar. Então sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus, que abraça todos vocês com muito carinho.
Então, para que a gente inicie a nossa reflexão, é preciso que a gente entenda primeiramente o que é a raiva de fato, né? Então, vamos lá. A raiva, de acordo com o dicionário Aurélio, eu vou ler para que fique bem fiel, tá? Então, a raiva é uma irritação violenta, ódio, furor, mágoa, aversão de alguma coisa ou de alguém. E a cólera, que é um sinônimo de raiva, da ira, né? É uma reação emotiva de raiva violenta. A cólera, malquerença, o ódio, o rancor e os pensamentos de vingança são forças negativas que destroçam o equilíbrio mental, espiritual e até mesmo físico de quem as alimenta. Essa definição é tida no livro de Joana de Ângelis, Conflitos Existenciais, sobre cólera. E a Joana ainda nos traz mais uma definição de raiva no livro Conflitos Existenciais, que é um livro muito interessante para que a gente consiga entender sobre essas emoções que conflitam no nosso ser. Então, a raiva é um sentimento que desajusta a emotividade, que merece contínua vigilância a fim de não se transformar em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Então, a grande questão é, quem de nós nunca sentiu raiva? É impossível, né? Em algum grau, todos nós já fomos acometidos por essa emoção, por esse sentimento de frustração. Ela faz parte das nossas emoções primárias. São as primeiras emoções que o indivíduo se dá conta desde tenra idade e vem aprendendo a lidar com ela à medida em que cresce, se desenvolve e vai para o mundo. Então, na verdade, a raiva, ela pode se revelar em 3 níveis, né? Então, no nível fisiológico, no nível mental e no nível comportamental. E nós poderíamos acrescentar ainda, nós espíritas, como nível espiritual também, tá? Que nós vamos ver mais adiante. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a raiva no nível fisiológico. Então, a raiva ela é processada no sistema límbico do nosso cérebro e ela pode gerar alterações fisiológicas muito importantes quando a gente sente a palpitação da raiva, né? Então, a gente sente, às vezes, as mãos tremerem, a gente tem um suador, as pessoas ficam com a cor mais vermelha, como a gente fala, fiquei vermelho de raiva, né? Fiquei fervendo de raiva. Então, são sentimentos, são reações, aliás, que o nosso corpo físico tem diante desta emoção. Então, a raiva, ela é produzida também, ela é agravada, vamos dizer assim, pela adrenalina, que é produzida nas glândulas suprarrenais, e ela vem para o corpo e ela faz o nosso corpo ter a reação de luta-fuga. Então, essa é uma reação de defesa que o nosso corpo humano, enquanto matéria, ele é uma estrutura que data de milênios, porque as reações biológicas que nós temos agora são muito semelhantes às reações biológicas e fisiológicas demonstradas pelo ser humano, pelo homem primitivo. Então, é uma reação que faz com que nós tenhamos energia para o combate, para a luta, para a fuga. Então, essa adrenalina, ela faz com que nós tenhamos mais energia para fazer este combate, né? Então, a dificuldade de nós compreendermos isso como um ato biológico isolado, a gente também vai ver mais adiante que não é bem assim. Então, é um ato biológico, sim, ele é comprovado, existem reações químicas no nosso corpo que desencadeiam a raiva, né? Mas ela parte também de um sentimento. Então, a raiva, ela é um sentimento que gera uma emoção, que aí a gente pode ver se vai haver um desequilíbrio ou uma retomada de controle de nossa parte. Então, o segundo nível é o nível mental, né? Então, a raiva, ela se manifesta no nível mental. Então,
tentem pensar nas reações que vocês têm, nas sensações mentais que vocês têm quando vocês estão com raiva, tá? Tentem identificar o seu pensamento e as suas reações. Vamos lá. Quando nós estamos com raiva, a nossa tendência é ficar mas tão nervoso, tão estressado, que a gente não pensa em outra coisa. A gente tem um hiperfoco naquela situação que desencadeou a raiva. Então a gente fica literalmente obsessivo naquela circunstância. Isso atrapalha a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de concentração. Então, a gente não consegue, de fato, pensar de uma maneira mais clara, mais lúcida, mais serena quando nós estamos tomados pela emoção da raiva, não é? Porque ela se torna o centro, ela se torna um ato obsessivo, né, do nosso cérebro. Então, a questão mental, ela é muito presente quando a gente fala do nível da raiva, né? Porque a raiva, ela acontece primeiro no nosso pensar, ela acontece primeiro aqui. Então, aqui vai acionando o sistema fisiológico, biológico, e aí tem a última esfera, o último nível, que seria o nível comportamental, que é quando eu senti a raiva, eu tenho posse da emoção da raiva, o meu corpo já reagiu a isso, já está liberando as substâncias, o meu coração já acelerou, eu já não consigo mais pensar direito, eu fico cego de raiva e aí eu ajo, que aí vem a parte comportamental. Aí eu posso agredir, quebrar coisas, dizer muitas coisas naquele fogo da razão, da perda da razão. Eu digo coisas das quais eu irei me arrepender com certeza. Então, você sai do mental e você vai para a ação. Então, este é o momento em que nós extravasamos a nossa raiva. Tá? Então, para que a gente consiga entender, primeiramente, então, o que é raiva e como ela se dá no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso fisiológico e na nossa ação. Então, a raiva, ela pode também se manifestar de muitas formas, né? Ela pode se manifestar como uma forma de reação a uma outra pessoa. Então, vamos lá. Uma outra pessoa quem? Pode ser o seu cônjuge, pode ser um filho, pode ser um estranho na rua, pode ser alguém que te contrariou numa ideia. Então, a raiva, ela pode se manifestar quando você lida com alguma situação recorrente de alguma pessoa que provavelmente não fez aquilo que você esperava que ela fizesse, ou teve uma reação que puxou um gatilho dentro de você e exacerbou essa raiva. A raiva também, ela pode ser contra nós mesmos. Veja bem, tem pessoas que não conseguem se perdoar por algumas coisas que suportaram, né? Tem pessoas que dizem, mas eu tenho raiva por ter suportado tantos anos um relacionamento abusivo, por exemplo. Eu tenho raiva por ter guardado dentro de mim a vontade de dizer algumas coisas que eu guardo aqui, entalado, né, na minha garganta, e não digo para as pessoas que eu deveria dizer. Tenho dificuldade de dizer não, de expressar as minhas emoções por medo de desagradar o outro. Então, a raiva de si é um sentimento muito nocivo e muito comum. Existem pessoas que elas têm duplo padrão de comportamento, no sentido até mesmo dentro da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria da psicologia, a gente fala muito sobre duplo padrão. Então, por exemplo, se uma pessoa ela comete um erro, por exemplo, derruba um copo cheio d'água do meu lado, eu vou ajudar essa pessoa a recolher os cacos de vidro, a enxugar a água, e vou dizer para ela que está tudo bem, que não foi nada, que foi só um copo d'água. Mas se eu derrubo o copo d'água, dentro da minha mente eu começo a ficar com raiva de mim. Eu começo a dizer, por que eu sou uma pessoa tão desastrada? Você é mesmo muito tola.
Como eu pude pagar este mico? Por que que eu fui fazer isso? Por que eu não tive mais cuidado? Então vejam, às vezes nós somos pessoas muito indulgentes com o outro e muito tiranos conosco mesmos. Então a raiva também pode ser contra nós. A raiva também tem a ver com circunstâncias. Algumas circunstâncias podem ser desencadeadoras de raiva. Por exemplo, o trânsito, né? O velho chavão do trânsito, que é onde a gente vê muitas coisas acontecerem. Há um veículo lento na minha frente. Me desperta raiva, porque eu estou com pressa. Por que que essa pessoa não anda mais rápido? Ou uma pessoa que corta a minha frente, né? Falando ainda em trânsito. Ou o tempo. Se está chovendo, eu queria que tivesse sol. Se tem sol, por que que não chove? Será que Deus não vê que tem seca, que nós temos que ter chuva? E assim sucessivamente, a gente vai vendo tantas coisas nas circunstâncias, raiva, até mesmo nas perdas. Por que Deus me tirou esta pessoa? Por que que isso aconteceu comigo? Então, às vezes, a nossa raiva, ela tem um direcionamento devido a uma circunstância em que vivemos. Nós também temos raiva, às vezes, do nosso passado, né? Então, às vezes nós vivenciamos algumas coisas difíceis na nossa infância, junto à nossa família, do qual nós temos dificuldade de perdoar. É alguém que nos fez mal, é alguém que nos abandonou, é alguém que nos negligenciou, é alguém que não pôde dar para nós a vida que talvez nós desejávamos ter tido. Então, essa questão de olhar para trás, para as nossas memórias dolorosas e lembrar das ofensas sofridas, das dificuldades passadas, às vezes evocam um sentimento de furor, de raiva, de não perdão. E nós continuamos a alimentar aquilo, continuamos a ruminar aquilo dentro de nós. Mas o mais interessante é que às vezes a pessoa da qual nós temos tanta raiva, daquele indivíduo a quem a gente dirige a nossa raiva, aquela pessoa segue a vida. Ela está indo na vida dela, mas você que se prende ao ódio desse passado, a raiva, não consegue liberar esse sentimento, essa emoção, você continua preso ali. E às vezes é preciso que a gente faça algumas escolhas, né? Então, saber lidar com a raiva também é saber abrir mão de algumas memórias difíceis. Não é abrir mão no sentido do esquecimento no sentido literal, cerebral, porque este só é possível de fato caso nós tenhamos uma perda de memória, uma demência, um acidente vascular cerebral ou algo do gênero que vai afetar o nosso cérebro e proporcionar um esquecimento de memória. Mas o nosso espírito não esquece. Então, o esquecimento que a gente se refere na doutrina espírita e que Jesus queria dizer é o esquecimento das ofensas. Então, essa raiva que a gente continua processando, esse ódio, esta mágoa, a cólera, né? São sentimentos que eles nos prendem a algumas situações e não nos libertam para seguir adiante. Voltando a falar um pouquinho ainda sobre a raiva e o cérebro, é como se o nosso cérebro, para que a gente possa entender bem, porque muitas pessoas dizem, não, eu sou assim mesmo. O gênio raivoso é de família, tá? O meu gênio é de família. Eu herdei isso do meu pai, que herdou da minha avó, que herdou do meu bisa, e assim sucessivamente num cordão infinito de pessoas biliosas, raivosas. Então, vamos lá. O nosso cérebro é como se ele tivesse 3 supercamadas, né? Então, a camada base, que a gente chama do cérebro reptiliano, né? Que ele cuida das nossas funções biológicas, fisiológicas, como a nossa respiração, os batimentos cardíacos, as funções involuntárias, até mesmo como piscar os olhos, como a gente faz aqui. Essa é a função, então, do nosso tronco cerebral, tá? É uma parte muito antiga do nosso cérebro que cuida da nossa função fisiológica.
Nós temos também o sistema límbico, que é a parte mais central do nosso cérebro. Bem, então, se a parte mais basal é o tronco, a parte mais central, então, é a questão do sistema límbico, que é aí que acontece o processamento das nossas emoções, de todas elas, boa parte delas. E a parte mais externa do nosso cérebro, também chamada de neocórtex, ela governa, ela controla as funções mais elaboradas, né? As funções mais intelectivas do nosso cérebro. Se nós formos pensar na emoção da raiva, então a gente poderia pensar que ela vem de baixo para cima, né? Ela vai pegando a questão das reações fisiológicas, ela pode se originar no sistema límbico, mas ela afeta as questões fisiológicas. Mas onde é que pode ser a barreira da nossa raiva, da cólera, da ira? No neocórtex, que é a parte externa do nosso cérebro, em especial nesta parte que nós temos atrás da nossa testa aqui, né, que é o córtex pré-frontal, que é a parte onde nós temos a gestão do autocontrole, do planejamento, a capacidade de escolha e de discernimento. Então, a boa notícia é que mesmo que eu venha de uma família onde o comportamento raivoso, né, vamos usar esse termo, ele é muito comum, o nosso cérebro tem a capacidade de controlar o impulso da raiva. Algumas pessoas, até por questões mais genéticas, elas têm um pouco mais de dificuldade, sim, né, de fazer esse processamento, porque aí a gente já está falando de transtornos, né? Então, para os transtornos, a gente fala de ajuda terapêutica, de ajuda medicamentosa e outras ferramentas e amparos extras que a gente sabe que existem. Mas para as pessoas que poderiam simplesmente se amparar na desculpa de que eu sou assim, a gente fala da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Não, nós não somos assim, nós podemos mudar. Nós temos que colocar mais vontade ativa no nosso controle, mais vigilância na nossa capacidade de autocontrole cerebral. A questão é quem nunca sentiu raiva, né? Todos nós já sentimos raiva. E a Joana de Ângeles, ela traz mais uma fala interessante sobre essa questão. Ó. Sentir raiva é uma atitude natural e normal no quadro das experiências terrenas. Canalizá-la bem, elucidando até a sua diluição, é característica de ser saudável e lúcido. Então, nós podemos, sim, considerar a raiva como uma das emoções primárias do nosso espírito, né? Deus nos criou simples, mas a gente vem aprimorando as nossas funções, as nossas emoções. Na fase em que nós estamos agora, na fase planetária, na fase de evolução do nosso planeta, nós já estamos sim na responsabilização individual do nosso próprio autocontrole, de buscar isso, de buscar canalizar esta raiva para coisas produtivas. Mas então, é possível que a raiva seja uma coisa positiva? Claro que sim. A raiva, quando bem canalizada, quando a gente compreende o que nos deixou com raiva, e se a gente consegue fazer uma canalização positiva, a gente tem excelentes resultados. Por exemplo, imagine que vocês sejam estudantes e o professor de vocês marca uma prova e vocês não conseguem estudar por algum motivo, ou não querem estudar, ou acham que vai ser muito fácil, e vão para a prova e tiram uma nota muito baixa. Então, para muitas pessoas, isso é motivo de ficar com raiva. Mas que raiva! Eu vi todos os meus colegas indo bem, né, na prova e eu não, eu fui muito mal. Então, o que eu posso fazer agora com essa raiva que eu estou sentindo? Eu posso xingar o professor, dizer para ele que a aula dele foi péssima e que ele deveria ter repensado melhor as questões da prova, que as questões estavam muito mal elaboradas. Né? Então, às vezes a gente projeta o nosso fracasso, que foi nossa responsabilidade, no outro. Mas se eu pegar, nesse momento, a minha responsabilidade diante do meu ato, e eu
canalizar energia para estudar mais, na próxima prova que eu for fazer, provavelmente a minha nota será muito melhor. Assim vale para situações corriqueiras, como, por exemplo, o nosso trabalho do dia a dia. Muitas situações de raiva, de cólera, elas surgem, nem sempre são manifestas, né? Às vezes as pessoas implodem, elas vão guardando essa raiva ali. Mas dentro do nosso trabalho, às vezes, a gente vê que o meu colega foi promovido, o outro ganhou um aumento e eu não, né? Então, o que cabe rever aqui? Será que cabe rever somente a postura da minha chefia ou cabe rever a minha postura? Questionar de fato a minha competência? Porque às vezes é muito fácil pegar a minha raiva e projetar para fora no sentido de culpabilizar os outros. Não, primeiro façam esse exame e verifique, porque se for algo relacionado à tua postura, ao invés dessa raiva ser canalizada de uma maneira explosiva, inconsequente, você pode canalizar ela para se qualificar mais, para tentar descobrir quais são os seus pontos fracos, elaborá-los melhor para conseguir novas oportunidades. Assim nós vamos lidando com a nossa raiva do dia a dia. Por quê? Circunstâncias de raiva, geradoras de raiva, são infinitas. Tudo aquilo que nos contraria é gerador de raiva. Olha só, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vou ler aqui para nós, é sobre a cólera, tá? Então no item da cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos. Seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, e o que ocorre então, entregai-vos à cólera. Então, quando a gente lê esse trecho, a gente fica pensando assim, poxa vida, o que será que Kardec quis dizer com tudo isso, né? Porque ele coloca essa questão do orgulho ferido de uma maneira muito clara para que a gente consiga compreender. Então, vamos lá. Quando é que meu orgulho é ferido? Quando eu acredito que ao meu redor tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não existe outro jeito. Né? A gente brinca sempre assim, não existe um jeito certo de arrumar a mesa, é o meu jeito de arrumar a mesa. Então, a gente vive e impõe, acaba impondo, às vezes, sem perceber, uma ditadura para nossa família, primeiramente para nós mesmos. Não existe uma outra possibilidade de nota na universidade, existe somente a nota máxima. Né? A gente começa por aí, a nossa tirania. Então, qualquer nota abaixo disso fere meu orgulho, porque eu me considero até mais do que eu sou. Aí vai para a família, a gente acaba extravasando ali. Né? Então, tudo tem que ser do meu jeito. Aí vai para o trabalho, a mesma coisa. A gente passa, às vezes, a sufocar os colegas, a ser extremamente controladores, muitas vezes até se sobrecarregando nessas nossas funções laborativas, porque quando a gente se sobrecarrega, a gente não consegue dividir. É porque a gente não consegue delegar. Né? Por quê? Porque o outro até pode fazer, mas ele não vai fazer exatamente do meu jeito. Então, aonde é que isso se liga com a influência espiritual? Né? O orgulho ferido, a raiva, tem alguma conexão com a influência espiritual ou com a obsessão? Claro que tem, né? Mas os obsessores nem sempre são os culpados pelo fato de nós termos raiva, manifestarmos raiva, sermos pessoas raivosas, explosivas, irritáveis, nervosas. Mas uma vez que você permanece com essa emoção aflorada, repetindo ela ano após ano, após ano, após ano, qual é a tendência? Nós atraímos semelhantes.
A história de que opostos se atraem não é bem assim. Nós atraímos semelhantes do mundo físico, do mundo espiritual. E aí pode se desencadear sim um processo obsessivo, que poderá piorar e agravar ainda mais essa situação. Por isso, né, a questão do orai e do vigiai. Porque quando a gente manifesta uma expressão de raiva, a gente não tem como ter dimensão do quanto isso vai atingir o outro, do quanto o meu ato vai ferir a outra pessoa e do quanto isso vai se disseminar. Então veja como é importante essa nossa responsabilização diante desta emoção. Vou contar para vocês uma historinha que eu ouvi alguns dias atrás no Momento Espírita. E ela contava mais ou menos assim, eu não sou muito boa em contar história, mas eu vou tentar. Contava que certa vez um pai de família estava trabalhando no escritório e ele foi destratado pelo seu chefe, muito destratado. E aí ele ficou muito raivoso, ele não expressou a sua raiva lá, né? Ele tentou se conter, mas o que é que ele fez? Ele foi para casa. Ao chegar em casa, ele encontrou sua esposa, que também chegava do trabalho, e que por um motivo muito banal, ele acabou descarregando essa raiva nela. Ela, para não revidar na frente das crianças, ela guardou aquela raiva e foi ruminando aquela raiva dentro dela, descarregou a raiva na funcionária de casa, na funcionária doméstica. Esta funcionária, com medo de perder o seu emprego, guardou para si. Ela saiu, foi para casa, né, no seu horário. Ela ficou guardando aquilo dentro dela, estava muito chateada. Quando ela estava chegando perto de casa, ela encontrou um cachorrinho que não saiu da frente do caminho dela, deu um chute no cachorro, que o pobrezinho ficou com muita raiva também dela, mas com medo também, saiu fugido. Mais adiante, esse cachorrinho encontrou uma criança. E esta criança, muito inocente, foi tentar brincar com este cão, só que não percebeu que este cão estava raivoso e também com muito medo do que tinha lhe acontecido e mordeu esta criança. E essa história por aí vai, por aí continua, num trem, num cordão sem fim. Também para que a gente possa ver as consequências danosas do nosso comportamento raivoso. O quanto isso se estende, às vezes, um ato impensado da nossa raiva, do nosso extravasar, o quanto ele pode atingir outras pessoas. Então, que essa história possa nos fazer pensar que, às vezes, nós somos esse chefe que destrata alguém, ou nós podemos ser esse pai de família, ou esta mãe de família, ou esta funcionária do lar, ou esta criança. Enfim, nós, às vezes, cometemos esses atos de modo impensado, achando que não vai ter consequência. Sem contar que, às vezes, a gente faz isso com uma pessoa que está fragilizada e esta pessoa pode simplesmente guardar esta raiva para si, acolher aquilo como verdade, né? Se ela não tiver certeza de como ela é, e ela pode, este ato pode ser a cerejinha do bolo que faltava para que essa pessoa desencadeasse em si um processo depressivo. Então, de pequenos em pequenos atos, nós vamos agravando as nossas situações. Existe, muitas vezes, a raiva disfarçada de outras coisas, né? Então, a raiva, à medida em que nós vamos evoluindo, a gente percebe que nem sempre a raiva é uma emoção muito bem acolhida pela sociedade. A pessoa, quando ela é raivosa, ela espanta os outros, não é assim que a gente diz? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa raivosa. Então, essa pessoa começa a canalizar essa raiva de outras formas, né? A gente diz que a gente mascara algumas emoções. Então, vamos lá. A tal sede de justiça, né? Quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. É uma forma mascarada, disfarçada, de nós fazermos o revide. E nós sabemos, a doutrina espírita nos traz isso inúmeras vezes, o quanto o revide traz consequências desastrosas para a nossa evolução espiritual, né?
a crítica. Quantas vezes nós somos críticos, não é? Nada parece nos satisfazer. Se a pessoa colocou o objeto aqui, não tá bom. Se ela pega e tira e põe lá, não tá bom também. Se faz de outro jeito, tem que achar outra forma de criticar. Então a crítica, ela é uma forma muito cruel de afastar pessoas, de fazer com que a pessoa manifeste sua raiva de uma maneira muito infeliz. Dentro dos lares, principalmente, a gente vê muito isso, né? Casais criando ilhas dentro dos seus relacionamentos porque não conseguem mais conversar entre si, porque a primeira palavra que sai da boca do outro ou da sua boca é uma crítica. Então, ao invés de termos o acolhimento, a gente tem uma sensação, uma vontade de repelir o outro, de não contar mais as nossas coisas para a outra pessoa, porque ela se torna muito crítica. Então, a crítica ela é importante? Claro que é, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que a crítica, para ser importante, para ser útil, ela não pode vir num canal de raiva e ela precisa ser construtiva. E nós não somos mentores uns dos outros, principalmente em relações de iguais, né? Em relações conjugais, por exemplo, em relações de amizade, em relações humanas. Nós estamos bem nivelados neste sentido de igualdade e de amor que Deus tem por nós. Então, por que a crítica? A crítica exacerbada, ela se torna pequenas gotículas de fel que vão afastando e se tornando perniciosas ao longo da nossa existência. Então, cuidado para que a crítica, quando for proferida, ela seja sempre algo construtivo. Tem muita gente que usa da ironia como um canal de raiva. Então, a ironia, o sarcasmo, a ironia, é uma forma disfarçada, bem mascarada, de nós humilharmos o outro. Então, veja só, aquela ironia, né? A pessoa que quer dizer, mas não quer dizer, mas foi brincadeira, estava sendo irônico. Então, essa ironia é uma maneira também maldosa de nós destilarmos essa nossa raiva, essa cólera, este sentimento, essa emoção. Então, também passa desse nível do comportamento a ferir o outro. E a soberba, né? Porque às vezes a ironia, ela passa a ser uma das formas de se manifestar a soberba, né? Mas a soberba por si é quando a gente humilha também aquele outro que a gente considera inferior a nós. Então é importante que a gente entenda que ninguém está inferior a nós, não. Nós só ocupamos posições diferentes porque, para que haja evolução do mundo, cada função é importante. Cada profissão tem igual grau de importância. A única diferença é na remuneração. Mas a importância de todas as profissões, a igualdade de todas elas é fundamental que a gente perceba. Porque senão a gente se coloca naquela posição de soberba, de eu sou acima. Eu não preciso tratar bem fulano, porque olha só, ele é só tal coisa, né? Ele não tem a menor importância. Então, nós temos hoje muito disso mascarado nas nossas redes sociais, né? A raiva, ela vem como um instrumento de ódio, né? Disfarçado de algumas bondades, né? A gente sempre tem que desconfiar da pessoa que se diz boa, mas que da boca dela saem muitas maldades, muitos rompantes de raiva, porque se ela é uma pessoa boa, de fato, ela precisa saber conter isso em si, esse sentimento, ela não pode ferir outras pessoas. Então, hoje a rede social, a mídia, ela propaga e infelizmente estimula essas conjecturas de ódio, de segregação e de distinção, mesmo que mascaradas de boas intenções. É preciso que a gente cuide muito com isso, sabe? Tem aquele ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio. Nós temos que ter muito cuidado com isto. Então, a raiva, para que a gente consiga trabalhar e curar que eu digo, não é bem curar, né? Eu quero reconstruir a minha fala aqui, não é curar. É saber lidar melhor com ela. O primeiro passo é preciso que a gente se identifique
como um indivíduo raivoso. E que a gente identifique os episódios de raiva que a gente tem. Então, a gente não consegue melhorar uma coisa que a gente não enxerga na gente, não é? Então, a gente só vai melhorar isso se primeiro nós identificarmos. Então, agora a pergunta que eu faço para cada um de vocês que está em casa nos acompanhando, não pensem no outro, não pensem no marido, no filho, no chefe, no vizinho, não. Eu quero saber de vocês, pensem no seu coração. Vocês conseguem identificar os momentos em que vocês extrapolam a raiva? Vocês conseguem perceber em si esse sentimento? Porque quando a gente consegue perceber, o ideal é que a gente não camufle ela nessas formas cruéis que eu comentei antes, né? Com ironia, com soberba, né? Com crítica, mas sim que a gente tenta se questionar por que nós somos assim. Por que você é assim? Às vezes a resposta, a gente acha que está no outro. Ah, mas é porque o outro me falou tal coisa. Não, o que o outro falou é da conta dele. Agora, como tu reage é tua responsabilidade, não é do outro. O outro nunca é culpado pelo teu acesso de raiva, porque a raiva é um sentimento opcional, não é culpa do outro. Então, Kardec fala no Livro dos Espíritos, inclusive, sobre isso, porque Kardec não fala especificamente, eu acho que não, sobre raiva, a palavra raiva. Ele traduz essas emoções todas como se fossem paixões. E ele fala claramente que a paixão, ela só tem utilidade, né, se ela for controlada, porque ele compara a paixão a um corcel, a um cavalo, né, e o cavalo só tem utilidade se ele for controlado, né, se ele tiver esse autocontrole. Então, é só assim que nós temos utilidade para a raiva. Então, é preciso que a gente identifique em nós, não camufle, e procure descobrir de onde vem. Às vezes, essa causa, ela é de alguma coisa que a gente não perdoa em nós, de alguma coisa que a gente viveu lá atrás, é da nossa história. E aí, quando a gente olha para o outro, a gente não suporta ver aquilo no outro, e aquilo, é como eu falei antes, puxa um gatilho, e a tua memória vem, e aí você exacerba esta emoção. Tudo aquilo que nos comove, nos incomoda no outro, diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, questionem-se, de onde pode ser que vem minha raiva? Né? E não é para culpar pai e mãe, é para entender que agora, como adultos, nós somos os verdadeiros responsáveis por nós. Só uma criança necessita do cuidado e do zelo neste aspecto de responsabilidade de que alguém cuide dele. O adulto precisa aprender a buscar esse recurso em si, controlar esse recurso dentro de si. Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar, né? Então, a culpa é da química cerebral. Não, a culpa é de um comportamento aprendido na família. Não importa, gente. Nós, como espíritas, a gente sabe que morte não existe, que nós vamos reencarnar e reencarnar e reencarnar. Então é o seguinte, ó, com corpo bilioso, com química, sem química, com raiva, sem raiva, com história ou sem história, nós vamos ter que reparar todos os nossos atos mal feitos. E a raiva é um deles. Então, é preciso que a gente consiga olhar para isso, se apropriar disso e, se necessário for, buscar ajuda, né? Porque às vezes nós não conseguimos lidar com isso sozinhos. Nós somos humanos e como humanos que somos, nós somos imperfeitos, né? Então, as nossas imperfeições, elas advêm da nossa formação, como simples, mas à medida em que vamos evoluindo, a gente precisa aprender mais. Então, como que a gente faz para identificar essa raiva, né? Algumas perguntinhas a gente pode fazer para nós mesmos, né? Então, vamos lá, eu vou falar aqui algumas para que a gente possa pensar juntos. Quais são as pessoas, lugares, situações que desencadeiam os seus sentimentos de irritação? Tem algum lugar específico? Tem alguma pessoa que te irrita? Por que será?
E aí a pergunta é, será que o problema de fato está na outra pessoa? Ou está em algo dentro de mim que eu não consigo controlar e eu preciso olhar? É determinada hora do dia? É um determinado período do ano? É o trânsito? Estou com fome, será? Será que nessa hora eu fico muito raivoso? Eu conheço muitas pessoas que, quando elas estão com fome, famintas, elas ficam extremamente irritadas. É uma reação primitiva que ainda remete aos primórdios da nossa humanidade. Quando é quente, quando é frio, quando alguém pensa diferente de você, será que quando alguém pensa diferente de você, você fica realmente nervoso? Quando alguém te critica? Quando alguém te contraria? Quando alguém chora perto de você, tem pessoas que ficam profundamente irritadas com o choro de alguém, né? Aí é comum aquela coisa, engole seu choro. Quando alguém ri perto de você, quando você pensa em alguma coisa específica, por exemplo, quando eu penso na minha infância, quando eu penso na minha avó, quando eu penso, enfim, né? Quando eu lembro de oportunidades que eu desperdicei no passado, eu fico com raiva, será? Quando eu penso que fulano, beltrano, ciclano não é confiável, também me dá raiva. Na dor que o fulano me causou. Ou então aquilo que a outra pessoa me disse. Né? Então, são todas formas, pequenas perguntinhas que eu trouxe aqui, são pequenas sugestões para que a gente comece a se questionar. Né? De que forma eu posso identificar essa raiva dentro de mim? Porque tudo parte do identificar. E depois a gente vai trabalhar, conhecer melhor ela, descobrir como ela funciona e por que funciona, para que aquilo não mais me controle. Para que eu pegue aquele cavalo que Kardec falou, né, o corcel, e eu consiga controlá-lo. Tem um versículo da Bíblia muito interessante, muito bacana, que ele diz assim, é de Eclesiastes. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, a ira, ela pode ser um veneno, que quando alojado e permanece por muito tempo dentro de nós, ela se torna, sim, um terreno extremamente fecundo de más emoções, de más consequências, de más companhias espirituais. É preciso que a gente reveja tudo isso. Que a gente aprenda a comunicar as coisas que nos incomodam antes que vire ira, antes que vire raiva, antes que eu exploda de cólera. Sabe, tem pessoas que fazem aquele efeito panela de pressão, né? Aguenta e depois explode. Daí, quando explode, a gente não tem como prever a consequência da raiva, não. A pessoa pode cometer, inclusive, um delito criminoso. Então, essa questão da panela de pressão, é importante que a gente observe em nós aquilo que nos incomoda e comunique naquele momento. Porque nesse momento, quando a onda está pequena, eu não vou comunicar com raiva, eu vou expressar. É uma comunicação não violenta. À medida em que eu vou comunicando, eu vou aprendendo a também expressar para os outros aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem, aquilo que eu permito e aquilo que eu não permito. Então, isso são formas de nós também colocarmos limites no outro e também de não adoecer, né? Porque quando a gente vai guardando essas questões de raiva e vai acumulando, a gente pode sim causar um dano no nosso físico. Quantas pessoas infartam numa síncope de raiva? Né? Quantas pessoas adoecem, criam doenças, somatizam doenças que adiante, às vezes, não tem uma consequência de cura, não consegue mais reverter, né? Então, é bem importante que a gente aprenda a comunicar as nossas emoções para que elas não virem panela de pressão. Algumas estratégias que a gente pode pensar quando a gente está trabalhando a nossa raiva. Eu costumo dizer que Kardec tem toda a razão, porque quando a gente erra com alguém, muitos de nós temos dificuldades de pedir desculpas. Então, Kardec tinha razão quanto ao orgulho ferido. Então, sempre que você fizer algo errado, procure, claro, não expressar essa raiva de uma maneira violenta, mas se caso acontecer, que você consiga pedir desculpas, pedir perdão. Porque nós não gostamos muito de pedir perdão, porque pedir perdão é admitir a nossa culpa.
Então, à medida em que a gente aprende a se desculpar, a gente também exercita a nossa humildade e vai ampliando essa nossa capacidade de perceber os ímpetos de raiva. É preciso a gente aprender a respirar fundo. Quando você está lá pronta para estourar ou pronto para estourar e abrir a boca e despejar o verbo, aprenda a respirar, controlar esse impulso, conte até 10, até 1000, até 100, até quanto for preciso. Se retire de cena, se for necessário. Vá ao banheiro, vá lá fora, dá uma volta, respira e se acalme. Aos poucos, essas coisas vão, aquele ímpeto, o impulso de agredir, que a raiva traz, ele vai se arrefecendo, vai se acalmando, né? Faça uma prece. Procure ter sempre por perto, talvez, um livro, né, com mensagens edificantes, para que você consiga, aos poucos, ir manejando esta raiva, canalizando para fora, se acalmando e pedindo ajuda aos bons espíritos, aos nossos espíritos amigos, para que nos ajudem a controlar esse impulso da raiva, sim. É importante que a gente consiga conversar com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, para que ele nos auxilie. Conversar consigo mesmo também é muito importante. Aquela pergunta assim, mas por que eu fiquei bravo? Por que eu me irritei? Por que eu senti raiva agora? O que foi que o outro fez que me irritou tanto? Por que será que aquilo que a outra pessoa fez me incomodou profundamente? Então, é muito importante que a gente use dessas ferramentas, desses pequenos recursos, que, embora pequenos, são tão preciosos, primeiramente no nosso descobrimento interior e depois no controle desses nossos impulsos. E assim a gente vai crescendo, assim nós vamos evoluindo e nós vamos sempre mais dando ao nosso espírito a oportunidade de ser um instrumento de edificação para nós e para o próximo. Porque quando a gente destrói o outro com a palavra amarga, da raiva, com a palavra cruel, do rancor, da cólera, a gente causa uma destruição da qual a gente não tem como mensurar a proporção. Então, que a gente saiba sempre ser muito inspirados, que a gente peça muito esse auxílio da espiritualidade para que eles nos tragam essa benesse da lucidez, da calma, da paciência, que nós possamos exercer a humildade de pedir ajuda quando a gente não consegue controlar esse impulso sozinhos. Né? Nós estamos aqui em coletividade. Hoje a evolução, ela interessa muito pela coletividade, o crescimento coletivo, a evolução coletiva. Então nós estamos aqui como irmãos para dar as mãos uns aos outros e crescermos juntos e mutuamente. Muito bem, queridos amigos, nós já estamos no nosso tempo aqui. Eu gostaria muito, muito de agradecer a cada um de vocês que participou aqui hoje, que esteve aqui conosco, que acompanhou a nossa palestra até aqui, que a gente possa assimilar esses conhecimentos no nosso coração e seguir, né, numa constante de crescimento e aprendizado. Eu vou convidar agora todos vocês, a cada um, dentro das possibilidades da onde vocês se encontram agora, para que vocês possam fechar os seus olhos, para que a gente também consiga ir encerrando este momento da noite e fazer uma prece, rogando ao Divino Mestre Jesus que traga sempre a nós, filhos seus, a lucidez, a tranquilidade, a mansitude dentro dos nossos corações, que coloque sempre em nosso caminho a possibilidade de aprendermos cada dia mais a lidar com as nossas emoções, principalmente aquelas emoções que ainda nos fazem sofrer e fazem sofrer aqueles que convivem conosco. Torna-nos melhores, Senhor, dando a nós instrumentos para melhorarmos todos os dias, inteligência e sabedoria para absorvermos as tuas lições
e caminharmos com a força da fé rumo ao nosso progresso evolutivo. Que assim seja. Queridos amigos, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui conosco e eu quero estender o convite a todos e que também convidem aos seus amigos para que na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, vocês possam acompanhar mais uma palestra espírita que será transmitida aqui pela casa, por esse mesmo canal. Um grande abraço e muito obrigada.